Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome, Diego de Astarote, ou Diego do Exu Rei das Sete Encruzilhadas, feiticeiro de Quimbanda, bruxo, mestre de alta magia e sacerdote de Umbanda, também babalaô de Ifá, e culto tradicional. E hoje eu vou falar sobre a história, do tarô e dizer com mais propriedade, porque, vamos lá, direto algumas pessoas, inclusive amigos, são atacados por religiosos. Inclusive eu já em live, já veio um ignorante ou um analfabeto funcional falar que para mim jogar tarô eu preciso de um assentamento. E aí, para esses analfabetos funcionais e para você entender de fato o que é um tarô, o que é um baralho cigano e entender de fato que não tem absolutamente nada a ver com religião alguma. Então, qualquer pessoa de qualquer religião pode jogar tarô, ele só precisa estudar, né? E aí já começa pela história. Vamos começar pela história, né? Para você entender de fato por que o tarô, o baralho cigano e qualquer outro tarô não tem e não pertence a nenhuma religião. E que você, de qualquer que seja a religião, qualquer que seja o dogma, qualquer que seja, você pode ter o tarô como uma ferramenta oracular, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá, eu vou utilizar assim, então, vou estar lendo aqui, o do porquê o tarô não tem nada a ver, vamos lá. O tarô surgiu na Europa no século XIV, Surgiu no século XIV. Primeiro registro documentado são os Tarot de Visconti, encomendado por famílias nobres de Milão em 1430 e 1450. Ou seja, antes mesmo da Umbanda e de alguns cultos quererem se tornar religião, o tarô já existia. O tarô já existia. Então, antes de existir a Umbanda, de existir a Quimbanda, estou falando Quimbanda como culto, e antes de existir o Candomblé, e antes de existir qualquer um desses cultos, 1430, 1450, foi feito o primeiro tarô, primeiro baralho, E aí é que tá. Esses baralhos eram usados como jogos de cartas, semelhante à canastra ou ao truco, sem qualquer conotação mística. Então, o primeiro tarô ele foi criado justamente para brincar. Foi feito para brincar. Foi feito para uma diversão. Ele não foi feito até esse presente momento para jogos oraculares. Após, somente o século XVIII, os ocultistas como Anthony Couty Gebelin, Eliphas Levi, Gerard Encausse, Tarô passou a ser associado ao esoterismo, cabalá, hermetismo e alquimia. Eles reinterpretaram os 22 arcanos maiores e os 56 menores como chaves simbólicas do inconsciente, do destino e das leis universais. Assim, o tarô se transformou em uma ferramenta de autoconhecimento, oráculo e linguagem simbólica universal, utilizada tanto por ocultistas europeus quanto por tradições afro-brasileiras, pagãs e espiritualistas em geral, sem nunca se tornar propriedade exclusiva de nenhuma religião. Então vamos lá. Ocultistas, umbandistas, candomblecistas, qualquer pessoa pode utilizar-se da ferramenta oracular do tarô. Basta fazer o estudo disso. Ou seja, você vai estudar o tarô.
Você vai estudar as cartas. Você vai interpretar as cartas, né? A simbologia. Então, as cartas não têm nada a ver com religião alguma. Pode ser utilizada por sacerdotes, pode ser utilizada por bruxos, pode ser utilizada por ocultistas, pode ser utilizada por qualquer pessoa que estude e pratique a forma oracular. Então, tarô, principalmente o tarô tradicional, tarô de Marsella, qualquer pessoa pode fazer leitura oracular. Ele basta ter estudo e prática, né? É estudo e prática. Então, o tarô precisa de estudo e prática. Aqui não fala de assentamento. Então, você não precisa ter assentamento, você não precisa ter mão de jogo, você não precisa ter porra nenhuma para você jogar cartas. Não precisa ter autorização de ninguém para você jogar cartas. Você só precisa estudar. Você só precisa estudar, praticar, para você sim aí ser um tarólogo, né? Baralho cigano, ou Lenormand, né? Surgiu na França no século XIX, inspirado na figura histórica de Miles Mary-Anne Lenormand, 1772 e 1843, uma das videntes mais famosas da Europa neonapoleônica, né? Ela não criou o baralho, mas inspirou o nome após sua morte, quando empresas começaram a publicar cartas de adivinhação associadas à sua fama. O sistema Petit Lenormand tem 36 cartas com um símbolo simples representando situações cotidianas. Ele foi adotado por diversos povos, incluindo ciganos europeus que adaptaram a leitura ao seu modo de vida nômade e à sua tradição oral. Quando o baralho chegou ao Brasil, os povos de origem cigana, umbandistas, espiritualistas, magistas, feiticeiros populares incorporaram cada um com sua interpretação cultural, mas o oráculo em si permaneceu independente de qualquer culto religioso. Então, quando a gente fala de tarô, quando a gente fala de qualquer que seja o tarô cigano ou seja o tarô de Marsella, né? Ou qualquer que seja as cartas, que hoje em dia você tem carta de tarô de Maria Padilha, tarô dos Guardiões e tem uma porrada de tarô, né? Todos eles derivam desses dois aqui, que são os mais antigos, né? Todos eles derivam de tarôs mais antigos, né? Então sim, eu por exemplo eu utilizo aqui na minha casa tarô de Marsella, também utilizo o baralho cigano, tem o tarô negro que ele é adaptado, ele é o mesmo tarô de Marsella, a diferença é que ele é negro, né? Mas ele é um tarô, como qualquer outro jogo. Então vamos lá. Quando eu faço uma leitura e utilizando as cartas do tarô, né? E sim, eu utilizo o jogo do tarô. Eu sendo quimbandeiro, eu sendo sacerdote de Umbanda, eu sendo babalaô de Ifá, eu sendo tudo isso, eu só tenho algumas coisas que me interessam, ou seja, o jogo. E já vou falar logo. Tarô não revela nome de entidade, tarô não revela orixá, tarô não revela esse tipo de situação. Não revela esse tipo de situação. Então tem pessoas que estão atrelando o tarô, falando, mas eu joguei com fulano de tal e ele falou quem era a minha entidade. Eu joguei com ciclano de tal e ele falou quem era meu orixá. Opa! Tarô é interpretação. É um jogo interpretativo. Então, se ele é interpretativo, pode ser que a pessoa que está falando que viu o seu Exu, que viu sua pombogira, que viu seu preto velho, que viu seu caboclo, que viu suas entidades no tarô, é a interpretação dele.
Ele entende dessa forma, mas não significa que é. Ele entendeu dessa forma, mas não significa que é. Então, muitas pessoas estão associando jogos como tarô às religiões, e aí é que eu estou te dizendo. Qualquer pessoa pode jogar tarô. Qualquer pessoa pode jogar baralho cigano. Qualquer pessoa pode jogar qualquer tarô, ou qualquer cartas, ou qualquer jogo de cartas. Isso não quer dizer que ele precisa ser um bandista, que ele precisa ser de algum núcleo desses. Mas vamos lá. Isso também não me dá o direito de, através de cartas, de através de baralhos, querer definir o sagrado de alguém. Não, a gente tem que entender uma coisa. O tarô é uma coisa, o baralho cigano é uma coisa, e não é porque você está fazendo leitura oracular que significa que o tarô vai te indicar alguma coisa. Não, ele não vai. Então, você que está sofrendo com ataques de sacerdotes, ou inclusive o seu próprio sacerdote falando que você precisa se iniciar para jogar cartas. Não, você não precisa se iniciar para jogar cartas. Você não precisa se iniciar em porra nenhuma para você jogar carta. Você precisa estudar, não se iniciar. Não existe uma iniciação para você jogar tarô. Não existe uma iniciação para você jogar baralho cigano. Não existe uma iniciação para você fazer nada disso. Então, aí já cai por terra. Segundo, sim, Umbanda não tem oráculo. Algumas vertentes de Umbanda, como por exemplo o Molocô, como por exemplo Umbanda Almas de Angola e por aí vai, algumas Umbandas têm o jogo de búzios. Tem o jogo de búzios, não tem tarô. Então o jogo de búzios é uma ferramenta adotada por essas Umbandas, por essas vertentes de Umbanda, para forma oracular. Então, a Umbanda em si, tradicionalmente, não tem oráculo. Mas algumas vertentes de Umbanda adotaram tarô, adotaram baralho cigano e adotaram o jogo de búzios como sendo uma ferramenta oracular. Na Quimbanda, algumas famílias, não vou dizer todas, mas algumas famílias se utilizam do oráculo de Exu, se utilizam do Vititingombo, que é o oráculo de ossos, e por aí vai. Então, cada tradição tem o seu oráculo próprio, ou oráculo adotado para uma ferramenta oracular. Então, sim, todos os oráculos têm uma finalidade, e cada tradição tem o seu oráculo próprio. Então, sim, para essas, no caso, jogo de Exu, oráculo de Exu, jogo de búzios e por aí vai, você precisa de fato ter uma pessoa te orientando. No mínimo você tem que chegar aos 7 anos para você ter a mão de búzio. No mínimo você precisa ter 7 anos para você ter a mão de búzio. Isso em algumas vertentes. Na Quimbanda, uma grande parte da Quimbanda, algumas famílias de Quimbanda, você só vai conseguir o oráculo de Exu quando você completa 3 anos. Ou seja, quando você completa 3 anos de iniciado, aí você tem acesso ao oráculo de Exu. Não é? Algumas famílias você já começa com o Caurifã, que são o jogo de confirmação, que são 4 búzios. Né? Só que você precisa, aí nesse caso, você precisa se iniciar. Nesse caso, você precisa se iniciar numa família de Quimbanda, para você ter acesso a esse oráculo. Precisa se iniciar e precisa ter a autorização do seu sacerdote para você ter acesso a esse oráculo. Né? Então as pessoas estão juntando todos os oráculos e estão falando que é a mesma coisa. Não. Jogo de Exu ou jogo de ossos, você na Quimbanda você vai ter que ter autorizações para isso. E consagrações e iniciações. Agora,
Tarô. O que o tarô tem a ver com o jogo de búzios? O que o tarô tem a ver com oráculo de Exu? O que o tarô tem a ver com jogo de ossos? O que o tarô tem a ver com tudo isso? Se ele é um oráculo, que na verdade nem oráculo é, né? Começou como uma brincadeira, como foi falado aqui. Começou como uma brincadeira lá em 1430, e aí é que tá. Por falta, e eu falo, por falta de estudo, e aí eu falo, tem muito sacerdote que tem anos de religião, mas não consegue enxergar fora dela. Tem anos de religião, mas não consegue enxergar fora da religião. E entender que uma coisa é você trazer algo para a religião, outra coisa é ela fazer parte da religião desde o princípio. E não, tem muita coisa que não. O tarô, por exemplo, ele foi adotado. Então tem muito umbandista que adotou o tarô. Tem muito umbandista que adotou o baralho cigano. Tem muito umbandista que adotou essa ferramenta oracular, mas não significa que ela pertence a Umbanda. Não significa que ela pertence ao Candomblé. Não significa que ela pertence a essas vertentes, porque não pertence. Então, meu querido irmão, irmã, sacerdote, sacerdotisa, que ainda está caindo nesses golpes de que você precisa se iniciar, de que você precisa ter assentamento, de que você precisa ter essas coisas para você jogar. Não, você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. Basta que você compre um tarô, né? Inclusive muitos deles vêm com o livretinho lá para você começar a estudar, né? Você começar a estudar, entender as cartas, para depois você sair jogando, né? Então sim, para você ter um tarô, você precisa só estudar. Estudar. Alguns têm uma ritualística muito simples que pode ser feito e que você não precisa e aí vai. Não existe isso de você cortar. Também tem essa, né? Não existe sacrifício animal para você consagrar um tarô. Não existe. Não existe. No jogo de búzio de Exu, sim. No jogo de búzio, o Erim de Logum, sim. Agora, no tarô não existe isso de você ter que dar um sacrifício para que você consagre aquelas cartas. Não existe isso. Não existe isso. Agora, nós precisamos entender que se não existe isso, quem foi que inventou isso? Então a gente tem que dar nome aos bois. Quem corta para consagrar o tarô, quem corta para consagrar o baralho, aí faz parte da tradição daquela pessoa, mas se você for pegar nenhuma das instruções desses oráculos, você vai ter isso. Não vai. Não vai. Então, quando a gente fala sobre tarô, sobre baralho, sobre qualquer que seja essa situação, ela não está atrelada a nenhuma religião. Então não existe procedimentos iguais a outros oráculos. O procedimento do tarô é um, procedimento do baralho cigano é outro, procedimento do jogo de Exu é outro, procedimento do jogo de búzios é outro. Então cada um tem a sua ritualística, cada um tem a sua forma de jogo, cada um tem a sua forma de consagração. E o vídeo hoje é justamente para esclarecer isso de uma vez por todas. Porque tem muito sacerdote ou muita gente de dentro da religião, é por isso que eu falo que eu não trato os meus cultos como religião, porque religião cria esse tipo de gente. Cria esse tipo de gente bitolada. E o que é uma pessoa bitolada? Ela acha que é só aquilo, ou só aquilo que ela aprendeu no culto dela que vale. E outra, o mundo não gira em torno da sua religião. O mundo não gira em torno da tua crença. O mundo não gira em torno do que você acha que é. O mundo é muito vasto. O mundo é muito grande, né? E um tarô que foi criado em 1430, onde o candomblé nem pensava de existir, onde a umbanda nem pensava de existir, onde a quimbanda também nem
ela já existia, né? Já existia, mas não como uma religião. Então, as pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. Tarô, baralho cigano não pertence a nenhuma religião. Não pertence a nenhuma religião. Alguém pode, dentro desses cultos, dentro dessas religiões, fazer uso desses oráculos. Ok. Mas não significa que o oráculo pertence àquela religião. Não pertence. Então, para deixar bem claro, se não pertence, não pertence. Simples assim. E se você quiser marcar consultas oraculares, trabalhos espirituais, entre em contato com a gente. As informações vão estar todas aqui abaixo do vídeo, né? Lembrando que vai ter gente que vai me procurar, vai falar: Diego, e tá, nossa quimbanda é fechada, minha casa de quimbanda é fechada. Nós temos uma vez por mês, nós temos aí as nossas sessões, né? Sessões de quimbanda. Então, uma vez por mês, né, sempre a última sexta-feira do mês, a gente tem as nossas sessões. Então, se você quiser fazer participar, né, as informações vão estar aqui, as datas, né, desse mês vão estar aqui, né? Então, entre em contato com a gente, só lembrando que a gira de quimbanda não é gratuita. O toque de quimbanda ou a sessão de quimbanda não é gratuito. Traga um maço de vela e um vidro de bebida, né? E é isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e compartilhe o vídeo. Se você quiser fazer consultas oraculares, né, trabalhos espirituais, as informações todas vão estar aqui abaixo do vídeo, beleza? Então, um abraço a todos, sucesso, fui!